Passado quase 24 horas da eliminação do Internacional para o Fluminense ontem no estádio Beira-Rio, com 50 mil pessoas presentes no estádio, o Inter se reapresentou nesta tarde no CT Parque Gigante às 13h30. E realmente foi uma apresentação ainda muito leve, né? Porque realmente não dá para poder começar a trabalhar aqui para o jogo do Clássico Grenal em função de ter sido hoje um trabalho regenerativo. Mas o que aconteceu no treino de hoje foi uma conversa. Uma conversa de muito tempo entre todo o elenco do Internacional e a comissão técnica para essa remobilização que tem que ser feita agora para as últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro para o Inter. Primeiro, fazer os 45 pontos para evitar uma situação de zona de rebaixamento e segunda, tentar classificar para alguma competição internacional na próxima temporada, seja sul-americana ou seja, por exemplo, uma Libertadores. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre isso, sobre todo esse bastidor do Internacional de remobilização e também sobre o cenário político. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, ou só tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, por mais que o Inter não esteja ajudando, dá aquela moral, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações se tu quiser ficar sabendo de mais notícias do Internacional. Se tu quiser ficar sempre por dentro, aproveita e te inscreve aqui no canal, que é sempre muito importante, tá bom? Vamos começando com as informações. Eu quero começar do começo após, né, a eliminação do Internacional ontem para o Fluminense, placar de 2-1, Inter que perdeu de virada até os 36 do segundo tempo, estava vencendo por 1-0, estava garantindo o final na Copa Libertadores e acabou tudo mudando em 6 minutos e obviamente com os gols que o Ener Valencia perdeu ao longo de toda a partida. No dia de hoje aconteceu a reapresentação do Internacional, porque o Inter não tem tempo para ficar se lamentando, infelizmente ou felizmente. O Inter no próximo domingo, 4 horas da tarde, tem um clássico Grenal, o clássico 440, e um Grenal que além de ter já todos, né, os temperos de ser um clássico muito importante, sempre precisar vencer esse tipo de clássico, tem o tempero que é o Inter precisar voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter é um time que nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro é o vice-lanterna. O Inter é vice-lanterna no Campeonato Brasileiro do segundo turno e além disso tem o pior ataque da competição. Então todos esses temperos fazem o Grenal ficar muito importante nesse próximo domingo. E como disse o próprio Alan Patrick ontem na zona mista, agora o que a gente tem que fazer é conseguir se remobilizar, por mais que eu não consiga dormir nessa noite, a gente tem que conseguir essa remobilização para voltar para o próximo domingo no Clássico Grenal, realmente em situações de conseguir uma vitória e querendo ou não, por mais que ainda doa muito essa eliminação para o Fluminense, que é muito parecido com aquela lá em 2011 do Peñarol, que a gente começa vencendo e acaba tendo a virada, mas naquele momento o Inter vinha de uma Libertadores vencida, agora tinha todos esses fatores de não vencer há muito tempo. A partir de agora o Inter precisa começar realmente a pontuar no Brasileirão e uma vitória no Grenal colocaria o Inter com 32 pontos, numa situação um pouco mais tranquila no campeonato. Além disso, obviamente, nessa reapresentação técnica, o Eduardo Cudê conversou com os jogadores, né, num tom de realmente remobilizar. Porque, obviamente, todos os jogadores do Internacional ainda estão abatidos, tristes, descontentes com toda a situação que aconteceu ontem contra o Fluminense. O principal caso é o Ener Valencia, né? Ele que saiu desolado de campo após a eliminação. Ele sabe que ele perdeu gols que fariam o Inter ir à final da Libertadores. Ninguém tem dúvidas que se o Valencia faz aquele gol no Fábio, né, o Inter abrindo um 2-0 no marcador com 32 do segundo tempo, era muito difícil, mas muito difícil o Fluminense conseguir uma virada, fazer 3 gols em 18 minutos, 2 gols em 18 minutos já seria quase impossível. Então o Inter estaria com mais de um pé já na final da Libertadores com aquele gol do Valencia, e não foi o que aconteceu. Então realmente os bastidores agora do Internacional dessa reapresentação foram então de tentar remobilizar os jogadores para o Clássico Grenal, porque do outro lado tem um time que está pensando nesse Grenal como se fosse um jogo de final de Libertadores. Eles sabem que eles têm a chance de conseguir novamente rebaixar o Internacional e tentar devolver aquilo que o Inter fez em 2021 quando o Tyson rebaixou eles dentro do estádio Beira-Rio. E eles sabem que tem essa oportunidade e por isso que hoje, já nesta quinta-feira, o tom era de uma remobilização por parte do vestiário do Internacional para, primeiro,
conseguir sair dessa zona de perto ali de rebaixamento, porque caso o Inter perca o Grenal e o Vasco e o Goiás e o Santos vençam as suas partidas, o Inter entra na zona do rebaixamento. Na verdade, o Goiás precisa só empatar o seu jogo e o Santos e o Vasco precisam ganhar. Se acontecer tudo isso e o Inter perder também o Grenal, o Inter entra na zona do rebaixamento. Então isso também é algo que nesse momento, né, está trazendo um tom de preocupação, mas óbvio, a tabela do Inter depois desse Grenal é uma tabela um pouco mais tranquila, onde o Inter pega a América Mineiro em casa, pega Curitiba em casa, pega até que o Bahia fora, mas pega depois um Santos em casa, tem Cruzeiro também, tem alguns confrontos que são mais fáceis e são confrontos um pouco mais acessíveis. E por isso que nesse momento o Inter não tem essa grande preocupação com o rebaixamento, mas o Inter tem uma preocupação em ficar fora de uma competição sul-americana na próxima temporada. Seja uma Sul-Americana ou seja, por exemplo, uma Libertadores. Pegando aqui um retrospecto, caso o Inter queira fazer uma campanha de Libertadores, para conseguir a Libertadores ficando ali numa 7ª colocação, porque possivelmente vai dar um G7, né, com título ou de Palmeiras ou de Fluminense, imaginando que vai passar hoje de Palmeiras, né? E aí vai proporcionar ao Inter um G7. O Inter vai precisar fazer de 58 a 61 pontos para conseguir chegar numa pré-Libertadores no ano que vem. Para o Inter fazer essa campanha, o Inter tem que fazer 65% de aproveitamento nesses próximos 13 jogos. Isso dá, basicamente, que o Inter vai precisar vencer 8 a 9 partidas, tá? Dá para vencer 8 e empatar 2, por exemplo, e aí pode perder 3 jogos. Então essa vai ter que ser realmente a campanha para o Inter ir a uma Libertadores. Para uma Sul-Americana é bem mais tranquila, porque a Sul-Americana possivelmente vai até o 14º, 15º colocado. Então, só o Inter não ser rebaixado que o Inter consegue, por exemplo, alcançar uma Sul-Americana. Falando sobre mudanças para o Grenal, o Kudê ainda vai avaliar no treino dessa sexta-feira. É o treino que aí sim ele consegue fazer com todos os jogadores e aí vai começar a esboçar o time que deve ir a campo para o Clássico Grenal. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre política. Por quê? Porque amanhã, vulgo sexta-feira, abrem as inscrições das chapas que vão concorrer à presidência do Internacional. Nesse momento, 2 chapas estão confirmadas. A da situação, que é a do presidente Alessandro Barcelos, que vai tentar buscar uma reeleição pelos próximos 3 anos, e a chapa da oposição, que tem o ex-vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, aquele que esteve naquele ano de 2018, 2019, no ano que o Inter perdeu a Copa do Brasil, enfim, né, que o Inter chegou na Libertadores e foi eliminado para o Flamengo nas quartas de finais, são os 2 candidatos à presidência. Roberto Melo e também o presidente Alessandro Barcelos, que é da situação, e o Roberto Melo, que é da oposição. O Alexandre Ernst, que é um baita do setorista de Inter, ele trouxe a informação dos nomes que devem compor essas chapas. A do presidente Alessandro Barcelos, né, que a chapa da situação deve ter o Barcelos, né, como atual presidente, né, vai continuar. Deve ter o Ivandro Latino participando dessa chapa, que é do Povo do Clube, que é o movimento com maior conselheiros hoje dentro do Internacional. O Miguel Dagnino, que é do Inove Inter. O do Convergência Colorado possivelmente vai ser o Vitor Grumbi, que hoje é atual vice-presidente de administração do Internacional. E do Academia deve ter o Dalton Schmidt, que é o assessor de gestão e metas do presidente Alessandro Barcelos. Essa deve ser a chapa que deve ao CG com ele, né, ao Conselho de Gestão, que deve concorrer ao pátio. Do MIG, né, do Movimento Intergrande, que tem o Roberto Melo como candidato à presidência, junto com ele deve ter o Léo Centeno Júnior, que é um ex-vice de patrimônio de gestão da gestão Medeiros, ou seja, lá da gestão 2017, 18 e 19. Luciana Gomes, que foi candidata na última eleição com o Aquino, né, José Aquino Flores de Camargo, que perdeu para o Alessandro Barcelos na última eleição. Maurício Silva, que é secretário-geral da gestão Alessandro Barcelos também. E o Ginter Spold, que foi candidato na última eleição Alexandre Barcelos, do Alessandro Barcelos, né? Foi candidato, não chegou a chegar no segundo turno. Então, essa deve ser realmente a eleição do presidente Alessandro Barcelos contra o Roberto Melo. E esses são os pares que vão concorrer junto com eles, tá bom? Ainda não está descartado que o Aquino possa fazer uma chapa própria, tá? Mas isso ainda não está confirmado também, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!